Gente, ó, lá no ensino fundamental, a gente vê até, talvez vocês tenham até visto em química, que a parte de mudança de estados geralmente a gente vê três estados fixos na natureza, que é justamente o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, tá bom? E é justamente os estados que a gente vai trabalhar aqui nessa parte da física. Mas a critério de informação, esses não são os únicos estados que existem na natureza. Existem dois outros estados que são cientificamente aceitos, vamos dizer assim, que é o plasma, que é quando uma substância está no estado gasoso, ela fica muito, muito quente, os elétrons se desprendem do átomo, e também tem o condensado de Bose-Einstein, isso, o condensado de Bose-Einstein, que é quando uma substância está tão fria, né, numa temperatura tão baixa, que as próprias moléculas se fundem e comportam-se como se fosse uma substância só. No final da aula eu vou deixar um link para vocês de um vídeo que eu encontrei falando um pouco sobre os 5 estados cientificamente aceitos. Eu não vi nenhum vídeo em português que falasse bem, eu peguei um vídeo em inglês, mas você pode configurar para aparecer a legenda, tá certo? Mas se você for pesquisar mais a fundo, existem muitos outros estados da matéria, talvez entre 16 e 20 estados diferentes, tá bom? Mas aqui a gente vai trabalhar só com os tradicionais, que são sólido, líquido e gasoso, tá certo? Estado sólido, aqui eu tenho um breve resumo. A força de coesão entre as partículas, entre as moléculas, ela é bem forte, né? A consequência disso é que o volume das substâncias, quando estão em estado sólido, eles são muito bem definidos. Já no estado líquido, essas interações são um pouco mais fracas, aí deixando o volume dessa partícula ser ditado pelo recipiente. Se você coloca água no recipiente esférico, a água vai ficar no formato esférico. Se você coloca água no recipiente quadrado, a água vai ficar no formato quadrado. E no gasoso, né, essas ligações são muito fracas, então ele ocupa todo o recipiente, certo? Não tem uma forma bem que a gente possa identificar bastante, tá bom? Então, estado sólido, líquido, gasoso, isso aí a gente está cansado de saber. A gente vai ter que ter alguma mais atenção justamente nas mudanças de estado, tá bom? Do sólido para o líquido, líquido para o gasoso e assim por diante, tá bom? Aqui eu coloquei as 5 mudanças de fase, o nome das mudanças de fase comuns, que é fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, solidificação do líquido para o sólido, vaporização do líquido para o gasoso, não existe só um tipo de vaporização, mas toda vez que for líquido para o gasoso é vaporização, condensação ou liquefação, que é do gasoso para o líquido, e sublimação. Sublimação tanto serve para o sólido para o gasoso, como do gasoso para o sólido. Algumas nomenclaturas dizem que do sólido para o gasoso a gente chama de sublimação, mas do gasoso para o sólido a gente adiciona um ré aí. Chama-se ressublimação. Coloquei aqui um mapa, um esquema para a gente ver mais ou menos o que acontece. Você percebe, ó, tem os 3 estados aqui bem definidos, sólido, líquido e gasoso. Ó. Sólido para o líquido, fusão, líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, tem liquefação ou condensação. A gente tem que entender que liquefação é a mesma coisa que condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. Aí você vê aqui, ó, tanto do sólido para o gasoso, como do gasoso para o sólido, recebe o nome de sublimação. Lembrando que, nesse sentido da seta de cima, é quando aumenta a temperatura. Se você aumenta a temperatura, todas as setas têm o mesmo sentido. Ó. Fusão acontece quando aumenta a temperatura. Vaporização acontece quando aumenta a temperatura. E já aqui embaixo, no sentido oposto, é quando perde calor, quando diminui a temperatura. Liquefação, diminui a temperatura. Solidificação, diminui a temperatura. Na química tem um nomezinho especial para isso. Perdi de novo o PDF. Pronto. Tem um nome especial. Vocês lembram qual é o nome na química dos fenômenos onde há o aumento da temperatura, o aumento da energia? Alguém lembra? São as transformações. Não é nem transformações o nome. São os processos em que ganha-se energia, em que aumenta a temperatura, chamamos de endotérmico. E os que perdem, chama-se exotérmico. Então a fusão e a vaporização são processos endotérmicos, onde ganha-se energia.
Já a liquefação e a solidificação são processos exotérmicos, onde expulsa a energia, onde perde energia. Isso aqui vocês com certeza devem ter visto no ensino fundamental. Pergunta aí no chat. Até aí tá tudo bem? Vocês entenderam aqui sobre as mudanças de fase, o que acontece em cada uma das mudanças de fase? Também eu acho que é tranquilo, né? É realmente só pra gente relembrar, tá bom? Sim. Aqui tem um exemplozinho que eu acho que só de ler você vai entender, então eu não vou passar para ele. Essa parte aqui, sobre as curvas de aquecimento, inclusive tinha até uma questãozinha do professor Alexandre sobre isso na avaliação de vocês. Fala sobre justamente esses ganhos de calor, ó. Vocês percebem que essas setas que são inclinadas, há uma variação de temperatura. E essas setas que são retinhas aqui, ó, paralelas ao eixo Q, não há variação de temperatura. Então eu sei, ó, que nessas que estão inclinadas, o tipo de calor recebido foi o calor sensível. E nessas que são paralelas, o tipo de calor recebido foi o calor latente. Nesses gráficos que associa calor e temperatura, dá para me calcular algumas grandezas, como por exemplo, se eu souber a massa, dá para calcular o calor específico. E se eu não souber a massa, dá para calcular a capacidade térmica. É só pegar essas variações desses gráficos. Perceba aqui, ó, esse é o formato de uma curva de aquecimento ou resfriamento. Quando eu falo aquecimento ou resfriamento, significa o quê? Se eu estou indo, né, nessa direção de quê? Se eu estou cedendo calor, se eu estou adicionando calor, eu tenho uma curva de aquecimento, que é aqui, é da esquerda para a direita. Se eu faço o contrário, se eu estou retirando calor, eu tenho uma curva de resfriamento, que é da direita para a esquerda. Mas perceba, ó, estado sólido recebe calor sensível até o zero. Eu vou tirar aqui como exemplo a água, tá bom? Enquanto todo o gelo está derretendo, a temperatura continua zero. Eu tenho dois estados ao mesmo tempo, sólido e líquido. E nesse instante, enquanto isso estiver acontecendo, a substância está recebendo calor latente. Professor, por que está recebendo calor latente? Porque a temperatura não varia. O calor latente é aquele que não provoca mudança de temperatura. Ele provoca mudança de fase. Aí depois, a água derreteu todinha, então ela vai aumentar novamente a sua temperatura. Se ela aumenta a temperatura, recebe calor sensível. Até os 100 graus Celsius, quando ela começa a evaporar, e eu tenho uma mudança de fase. Enquanto existe a mudança de fase, a substância vai receber calor latente. Até que o gás, o vapor de água, ele pode aumentar a sua temperatura. Mas se ele está aumentando a sua temperatura, aí você está dando para ele calor sensível. Isso você não pode esquecer de jeito nenhum. Mudou a temperatura, calor sensível, mudou a fase, calor latente, tá bom? Sobre esse gráfico aqui também, você só vai pegar esses dados dele. Por exemplo, o Q2. Quanto é que é o Q2? É o valor do Q final menos do Q inicial aqui no Q2. E assim por diante. E também, né, as variações de temperatura. Aqui, ó. Roger, o plasma é um estado físico? Sim, Roger, o plasma é um estado físico. É conhecido como um estado super energético, vamos dizer assim, né? Você tem um gás, se você continuar aumentando a temperatura desse gás, ele vai vibrar tão rápido, que os elétrons vão se desprender dos átomos e eles vão formar uma espécie de nuvem que percorre toda a substância. Por isso que chama-se plasma. É justamente quando você superaquece um gás, fazendo com que os elétrons se desprendam do átomo, formando uma nuvem, e esse estado a gente considera como plasma. Certo? Gente, aqui eu tenho uma questão do exemplo 7 sobre uma curva de aquecimento. Ó. A pergunta é o calor latente de vaporização. Como é que eu vou calcular o calor latente de vaporização? Então eu tenho que identificar nessa curva onde é que está acontecendo a vaporização. A vaporização é uma mudança de fase. Vaporização. Então ela não pode ser nenhuma dessas retas inclinadas. Ela tem que ser uma reta paralela. E pela sequência eu tenho o quê? A primeira reta paralela é fusão, que é essa aqui onde tem a mãozinha, né? E a segunda reta paralela é justamente a vaporização. Então eu sei que a vaporização está aqui. Eu preciso saber o valor de L, o calor de vaporização. Então para isso eu preciso saber quanto calor ele recebeu durante esse processo, ó. De 11.000 até 15.000, qual foi a variação de quantidade de calor que aconteceu aí? De 11.000 até 15.000? 11 para 15, 4, né? Então houve uma variação de quantidade de calor de 4.000.
E qual foi a variação de temperatura? Não tem, porque é uma mudança de fase. Mas eu sei que essa substância ela tem uma massa de 200 gramas, como tem aqui ó, no enunciado, 200 gramas. Então, se eu sei que a expressão do calor latente é ó, Q igual a M vezes L, então L basta eu pegar o M e levar lá para o outro lado, né? Vai ser Q sobre M, exatamente. Então, ó, de 11.000 para 4.000, ele recebeu 4.000 calorias, aliás, de 11.000 para 15.000, né? E eu sei que essa substância ela tem 200 gramas. 4.000 dividido por 200, 20. Então, 20 calorias por grama. Essa substância, o calor latente de vaporização é 20 calorias por grama. Basta eu aplicar aqui na formulazinha do calor latente. Então, ó, ele está perguntando qual o calor latente de vaporização. Então, eu vou ter que identificar aqui no gráfico a vaporização. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, né? Acho que deve ter alguma maneira de desenhar em cima do PDF. Tem. Um pincelzinho por aqui, será? Acho que não vou perder tempo com isso, não. Mas vamos lá, ó. Você vê aqui ó, o gráfico. Eu tenho o estado sólido. Saiu aqui de editar. Eu fui desconfigurar aqui as minhas coisas. Mas vamos lá. Eu tenho aqui ó, o estado sólido. Acompanha aqui o mouse. Aqui eu tenho mudança de fase. Fusão. Aqui eu tenho o estado líquido. Ó, inclinou. Aqui eu tenho mudança de fase. Vaporização. E aqui eu tenho estado gasoso. Eu quero saber qual o calor latente de vaporização. Então eu vou me retratar apenas essa parte aqui, ó. Aí é essa parte que eu quero saber. Para me calcular o calor latente, eu preciso dessa formulazinha, ó. Q igual a M vezes L. Q igual a M vezes L. Tá certo? Então a quantidade de calor só nessa parte que permaneceu reta é de 11.000 a 15.000. De 11.000 para 15.000, a quantidade de calor que ele recebeu foi 4.000 calorias. E qual é a massa dessa substância? Ela está bem aqui no enunciado, ó, 200 gramas. Então, se eu sei que Q é igual a M vezes L, L vai ser igual a Q sobre M. Esse M aqui que está multiplicando, ó, ele passa para o outro lado dividindo. Então, fica Q sobre M. Quanto é que é 4.000, que é a quantidade de calor, dividido por 200, que é a massa? 20 calorias por grama. Essa vai ser justamente o calor latente de vaporização. Se eu quisesse, por exemplo, o calor latente de fusão, aliás, o calor latente de fusão, eu ia pegar, era essa partezinha aqui, ó, de 2.000 para 6.000, também é 4.000. 4.000 dividido por 200, 20. Por coincidência, ele dá o mesmo valor de calor de fusão. A gente sabe que isso nem sempre acontece. Por exemplo, o calor de fusão da água é 80. Para 1 grama de água derreter, vamos dizer assim, ela precisa de 80 calorias. Agora, para 1 grama de água evaporar, ela precisa de muito mais. Ela precisa de 540 calorias. Por isso que o calor latente de fusão da água é 80 e o calor latente de vaporização é 540. Maria do Livramento. E esse 20 aí é o que mesmo? É o calor latente de vaporização para a substância do gráfico. Ou seja, cada grama dessa substância precisa de 20 calorias para ir do estado líquido para o estado gasoso. Tudo bem, Maria do Livramento? Espero que sim. Então vamos lá, gente. Ó. Essa parte aqui, depois disso aqui, ó, é o cálculo, um dos poucos cálculos que vai ter nessa avaliação de vocês. O resto tudo é muito conceito, gente. Essa parte de diagrama de fases, agora que eu cliquei aqui em editar, não sei mais sair. Pronto, saiu. Ian, 1 litro é 1 grama? Não, Ian. Tá bom? Vai depender muito da densidade que a gente está se retratando, né? 1 litro não é 1 grama. Tá certo? Então vamos lá. O litro, ele é 1 decímetro cúbico. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, tá bom? Se eu não me engano. Gente, vamos para os diagramas de fase. O que é um diagrama de fase? Muito simples também. Nessa parte nem vou usar o resumo, vou usar um slide. Só um minutinho. Pronto.
não vou projetar o slide não, porque senão não vou ficar... Não dá para ver o bate-papo. A gente já falou, já falamos. Pronto, ó, o diagrama de fase. Gente, o diagrama de fase é uma organização. Esse aqui tá tão... Não tem como não projetar sem pegar a tela inteira, né? Mas é a vida, né? Vamos lá, vou tentar aqui. Passa que a gente já falou sobre as mudanças de fase. Passa. Ó, gente, ó, o diagrama de fase é uma organização que ela associa duas grandezas. Você vê aí que na vertical, que a grandeza é pressão e na horizontal é temperatura. Então, na grande maioria dos diagramas de fase, você vai ter pressão por temperatura ou pressão por volume. Tá certo? Mas geralmente é pressão por temperatura. A gente usa pressão por volume quando vai falar sobre as transformações gasosas. Então, ó, você vê essas linhas aí. Cada linha dessa representa uma transição de fase. Repetindo, cada linha dessa representa uma transição de fase. É saindo de uma fase para outra. Sempre no diagrama de fase, tudo que tiver nessa parte aqui, ó... Será que eu consigo pegar um pincelzinho aqui? Acho que não. Pronto. Ó, tudo que tiver nessa parte aqui, ó, está no estado sólido. Então, qualquer valor de pressão por temperatura nessa parte, ela vai estar no estado sólido. Eu vou ter que pegar no marcador. Pronto. Já essa outra parte aqui, ó, tudo que pertence a essa parte aqui, ó, ela vai estar no estado líquido, tá bom? Então, qualquer valor dentro dessa área está no estado líquido. E a última área que sobrou, né, que é a área de baixo, tudo que tiver... Vai dar para mudar a cor. Pronto. Tudo que tiver nessa área de baixo aqui, ó, ela vai estar no estado gasoso. Qualquer substância que está nessa parte de baixo, ela vai estar no estado gasoso. Deixa eu tentar apagar isso aqui. Pronto. Tá bom? Então, ó, essa parte de cima sólido, essa parte do meio líquido, essa parte de baixo gasoso. Se por acaso você tem alguma substância e essa substância, o ponto dela de pressão e temperatura está bem em cima da linha, ela ocupa os dois estados. Essa linha não está entre o estado sólido e líquido, então se essa substância tiver um determinado valor de pressão e temperatura que deu bem em cima da linha, significa que ela está passando por uma mudança de fase. Então eu vou ter essa substância em duas fases, tanto no sólido como no líquido. O mesmo serve para a linha de baixo, está entre o líquido e o gasoso. Então se está bem em cima do ponto, a substância está em que fase? Tanto está no estado líquido quanto está no estado gasoso. E da mesma forma, se for entre essas linhas de baixo, né, se estiver entre o sólido e o gasoso, essa substância está nas duas fases, sólido e gasoso. Professor, será que tem uma substância que consiga estar ao mesmo tempo no sólido e no gasoso sem passar pelo estado líquido? Tem sim, como por exemplo a naftalina, né? Ela vai direto do estado sólido para o estado gasoso. Agora, pessoal, tem um ponto especial, que é justamente esse ponto que está entre as três linhas. Esse ponto, a gente chama ele de ponto triplo ou ponto tríplice. Ponto triplo ou ponto tríplice. Só tem um ponto no diagrama que a substância pode estar nessas três fases. Por exemplo, a temperatura X e o volume Y. Nesse ponto, se eu pegar essa substância e colocar a temperatura X e esse volume Y, essa substância tanto vai estar no estado sólido, como vai estar no estado líquido, como vai estar no estado gasoso. Isso a gente chama de ponto tríplice, tá certo? Eu depois vou passar isso aqui para vocês reconhecerem o nome das curvas. Gente, ó, essa curva que está entre o sólido e o líquido, aliás, entre o sólido e o líquido, eu posso dar dois nomes para ela. Curva de fusão, se for do sólido para o líquido, ou curva de liquefação, se for de solidificação, se for do líquido para o sólido, que é essa curva 1 aqui, ó. Já a curva 2, que está entre o líquido e o gasoso, eu também posso dar dois nomes para ela, até três. Se no caso a substância está indo do líquido para o gasoso, eu vou chamar essa curva de
curva de vaporização, e se for o contrário, tiver do gasoso para o líquido, ela pode chamar de curva de condensação e liquefação. Já essa curva 3, a última de baixo, eu vou chamar ela de curva de sublimação. Ainda tem um ponto crítico. Cadê? Ó, vou pegar esse outro gráfico aqui, ó. Você tá vendo que depois disso aqui, ó, vou fazer uma reta aqui, ó, não tem mais curva. Esse último ponto aqui, onde a curva termina, chama-se de ponto crítico. O que é mesmo um ponto crítico? Depois de uma determinada temperatura, não importa o valor de pressão, essa substância vai estar sempre no estado gasoso, tá bom? Depois dessa determinada temperatura, eu vou chamar isso aqui de ponto crítico, um ponto de pressão e volume. Não importa o que eu faça com o meu gás, e eu posso aumentar a pressão, posso diminuir a pressão, mas ele sempre vai estar no estado gasoso. A gente chama isso de ponto crítico. Eu acho que desse slide era só isso que eu queria apresentar. Agora, como é que eu saio dessa apresentação? Não. Gente, ó, eu não acompanhei o bate-papo aí enquanto eu estava apresentando o slide. A pergunta é, vocês entenderam mais ou menos o que é um diagrama de fase? E, gente, é muito simples. Praticamente é só decorar o que é cada área, né? E qual é o nome de cada curva. Não tem muito o que você analisar dentro desse diagrama de fase, não. Inclusive, é um conteúdo muito gostoso a gente aprender, porque olhou, você já viu. Tá aqui, tá no sólido, tá aqui, tá no líquido, tá ali, tá no vapor. Tá bem aqui, em cima da curva de sublimação, é porque tá no sólido e no vapor. Tá aqui em cima da curva de vaporização, é porque tá no líquido e no estado de vapor. E assim por diante. O resumo fala muito bem sobre isso, né? Inclusive, esse exemplo é excelente para você identificar cada ponto. E por último, acho que tem os processos de propagação do calor. Vou pegar aqui outro slide para fazer sobre os processos. Também é um conteúdo altamente conceitual. Você só vai precisar de um cálculozinho para falar sobre os processos de propagação do calor, tá bom? Vou começar a dar certo. Pronto, gente, transmissão do calor. Como é que o calor ele vai passar de um lugar para o outro, de um corpo para o outro, esse tipo de coisa, tá bom? Vamos começar aqui pela condução. O próprio nome condução ele é bastante intuitivo, né? Condução, você precisa ter contato para haver condução, tá certo? Tem um outro processo que é convecção, que a gente vai entender daqui a pouco, e também temos a irradiação. Então, quantos são os processos de propagação do calor? 3. Condução, convecção e irradiação. Alguns livros também trazem o nome radiação. Só que radiação e irradiação, quando se trata de transmissão do calor, a gente está falando da mesma coisa. Beleza? Vamos começar pela condução. Ó. Consiste na transferência de energia de vibração entre moléculas que constitui o sistema. Então a condução ela precisa haver o contato. É de molécula para molécula. Você aumenta a temperatura de uma molécula, aí essa molécula passa esse calor para outra molécula, que passa para outra molécula, que passa para outra molécula e assim por diante. Então, ó, vai de molécula para molécula. Aqui a gente tem um exemplo do GIF, ó. Aqui vamos supor que é uma vela da chama azul. Aí eu estou esquentando uma ponta da barra. Então vai começar a esquentar dessa ponta, só que aos poucos esse calor vai passar para as outras moléculas. Através de que processo? Através de condução, tá bom? Isso é o motivo, por exemplo, quando você deixa uma concha de metal dentro da sopa, aí você sopla a ferro e deixar a colher. Uma concha lá. Voltei que eu pego na concha, a concha está quente que só. Por quê? Porque houve transmissão de calor através da condução, tá bom? É a transmissão de calor que não ocorre a transmissão de massa, ocorre apenas a transmissão de energia, de molécula para molécula. Que energia é essa? Calor, tá bom? Para condução, a gente... Deixa eu ver se aqui vai falar, né? Vai falar... Deixa eu ver... Não, vai não. Então, vou voltar aqui, ó. Para condução, gente, a gente precisa ter algumas noções de condutores e isolantes térmicos. O que são condutores térmicos? São aqueles que têm facilidade de conduzir o calor. E o que são os isolantes térmicos? É aqueles que não conduzem o calor com tanta facilidade. Exemplo de bons condutores térmicos, o metal é o principal exemplo, tá bom? E exemplo de mau condutor térmico, madeira, isopor, plástico. Por que motivo será que eu compro uma frigideira e eu sei que ela é feita de metal e o cabo dela é feito de plástico? É justamente por isso, porque o metal é um bom condutor. O seu alimento vai se esquentar muito rápido.
Mas para quando eu for pegar na frigideira e não queimar minha mão, o cabo tem que ser do isolante. Por isso que o cabo é de plástico, às vezes é de madeira, vai depender muito do material que você tem aí, né? O fluxo de calor é representado por essa letra grega, que acho que é um φ. É um φ, tá certo? É o único cálculozinho que a gente tem aí do conteúdo de processo de propagação de calor. Eu sei que fluxo de calor é a quantidade de energia dividido pelo tempo, mas geralmente na condução térmica a gente utiliza a lei de Fourier. Olha aí a lei de Fourier. Essa constante ela vai depender do material, é a constante de condutividade térmica do material. Essa é a área desse material, esse T1 menos T2, a gente sabe que é variação de temperatura, e esse é, na verdade, a espessura, ou o comprimento. Então pode ser um E ou um L. No resumo de vocês eu coloquei um exemplo sobre essa equação de Fourier, ou lei de Fourier, ou lei da condução térmica. Bom, aqui tem um que é cada coisa, que eu já expliquei para vocês, né? Aqui ele vai dar um exemplo. Também não vou me atribuir este exemplo não, porque já eu vou dar o material para vocês vão poder entender. E também tem um exemplo no resumo 3, tá bom? Vamos ao próximo processo de propagação, que é a convecção térmica. Geralmente o de convecção ele é um pouco mais complicado de entender, mas também não é difícil não. Primeira coisa, convecção térmica, pessoal, ela só acontece... Peraí, deixa eu olhar logo se vocês entenderam a condução, né? Pronto. Digam aí no chat se vocês entenderam mais ou menos o que significa a condução térmica. Não ocorre o processo de troca de massa, é de partícula a partícula, e eu sei que quando se trata de condução existe a diferença entre condutores térmicos e isolantes térmicos, beleza? Basicamente é isso. Vamos lá para a convecção. Eu só não entendi a fórmula, Jonas. Jonas, eu vou usar aqui o resumo para poder explicar a fórmula, tá bom? Ó, essa é a fórmula tradicional do fluxo de calor, tá certo? Só que a gente vai usar essa aqui, que é a fórmula um pouco mais detalhada. Como é que eu vou dizer qual é o fluxo de calor através da lei de Fourier, tá certo? O fluxo de calor é a constante que depende do material, vezes a área daquele material que está acontecendo o fluxo de calor, vezes a variação de temperatura, ou seja, a temperatura final menos a temperatura... Não é nem temperatura final menos inicial, é a temperatura maior menos a temperatura menor, né? Dividido pelo comprimento. Você pegar aqui um exemplo, ó. Pronto, ó. Uma sala de estúdio é mantida a temperatura de 20 graus Celsius e encontra separado de uma vizinha a temperatura de 30 graus Celsius. Então eu sei que a temperatura T1 é 20 e a temperatura T2 é 30, né? Então vamos lá. Sabendo que a condutividade térmica do vidro é 0,8, então esse é o valor do K. É algo que depende só do material. E eu sei que esse vidro tem uma espessura de 8 milímetros, tem 1 metro de altura e 1,5 de largura. Para me calcular a área, eu preciso da altura e da largura, né? E assim por diante. Então, quando eu for calcular, quando eu quiser saber, ele aqui também dá o fluxo de calor. Cadê? Pronto, ó. Eu posso fazer, ó. Inicialmente deve-se determinar o fluxo de calor. Quanto é mesmo o fluxo de calor? Aí eu vou fazer K vezes A vezes ΔT. Temperatura final menos temperatura inicial dividido por L. Lá falou que o vidro, ó, a constante para ele é 0,8. A área, altura, comprimento vezes largura. 1,5 vezes 1. 1,5. Tá aqui, 1,5. Temperatura maior 30, temperatura menor 20. 30 menos 20. Eu vou aplicar nessa fórmula. Então, eu vou conseguir encontrar o fluxo de calor igual a 1.500 joules por segundo. Professor, por que a unidade de fluxo é o joules por segundo? É porque fluxo é energia dividido por tempo. Energia é em joules e tempo é em segundos. Só que ele não quer o fluxo, ele quer a quantidade de calor. Ó. Eu sei que o fluxo, ó, o φ, é igual a Q sobre ΔT. Eu já calculei o fluxo, 1.500. E o tempo, ó, ele falou que é 4,2 minutos. Como é que eu faço para transformar minutos em segundos? Só multiplicar por 60, tá bom? Então eu encontro o valor de Q, ó.
378 mil joules. Então, nesses 4,2 minutos, o fluxo de calor de um lado do vidro para o outro lado do vidro por condução, a transmissão por condução, levou quanto de calor? 378 mil joules, tá certo? Se eu for transformar isso aqui em quilojoules, aliás, ele transformou aqui em calorias, mas fica ao seu critério transformando em calorias. Mas basicamente, Jonas e Emily, o que é para você fazer? Coletar os dados, saber o que é cada coisa e aplicar nessa fórmula do fluxo de calor. Bom, eu vou continuar aqui pelo resumo. Não vou continuar pelo slide não, mas vou mandar o slide para vocês, ó. Você vê aqui, ó, L é o comprimento do que você está vendo, que vai haver a condução. O fluxo de calor vai depender do tipo do material, por isso que tem K. Da área, por isso que tem A. Cuidado, que a área, talvez eu precise calcular ela, como for o caso da questão. E a temperatura 2 e 1. A temperatura 2 geralmente é a temperatura mais quente, e a temperatura 1 geralmente é a temperatura mais fria, ou seja, temperatura maior e temperatura menor. Aí você calcula o fluxo, beleza? Geralmente, Emily e Jonas, a gente consegue se apropriar dessa fórmula, mas é calculando. Mas desde já para vocês, eu não vou cobrar algo do outro mundo, não. É só mesmo para aplicar na fórmula e você conseguir matematicamente chegar ao resultado, tá bom? Vamos à convecção térmica, gente, ó. A melhor maneira da gente entender esses processos de propagação do calor é diferenciando um dos outros. Lá na condução não havia transporte de massa, é uma diferença aqui da convecção. Quando há convecção térmica, há transporte de massas. Lá a condução ela acontece geralmente com corpos sólidos. Acontece com líquidos também, mas geralmente é corpo sólido, tá certo? Na convecção não. A convecção ela não acontece com corpos sólidos, ela só acontece com corpos fluidos. Repetindo, a convecção só acontece com corpos fluidos. O que é isso, professor? Um corpo fluido é um corpo que ele deve estar ou no estado líquido ou no estado gasoso. É algo que consegue fluir, tá bom? Então, convecção só acontece com fluidos e ela também envolve o transporte de massa. Qual é o principal, qual é o X da questão quando se trata de convecção? Ela acontece, pessoal, devido à diferença de densidades quando há diferença de temperatura. Vou repetir, a convecção acontece quando há diferença de densidades, quando há diferença de temperatura. O que eu preciso entender sobre isso? Ó, pessoal, quanto maior a temperatura, menor a densidade. Repetindo, quanto maior a temperatura, menor a densidade. O oposto também é válido. Quanto menor a temperatura, maior vai ser a densidade. E a gente sabe que aquelas coisas que são menos densas, elas também são mais leves. As coisas que são menos densas, elas também são mais leves. Consequentemente, elas vão subir. E aquelas coisas que são mais densas, elas são mais pesadas. Então, consequentemente, ela vai descer, formando o que a gente chama de correntes de convecção. Olha aqui o exemplo da chaleira, pessoal. Tá vendo aqui a chaleira? Qual parte da água vai estar mais quente? A que está mais perto do fogo ou a que está mais perto da tampa da chaleira? Me digam aí. Qual parte da água vai estar mais quente? A que está perto do fogo ou a que está perto da tampa? Está perto do fogo, é óbvio, né, João? Beleza. Se ela está mais quente, ela tem maior temperatura, ela é menos densa. Se ela é menos densa, ela vai subir. E aquela que está perto da tampa, que está mais fria, ela vai descer. E se uma está subindo e a outra está descendo, formam o que nós chamamos de correntes de convecção. Gente, as aplicações disso no dia a dia são inúmeras, são gigantes, são várias. Aqui eu coloquei algumas. Olha, por que quando você tem uma geladeira de uma porta só, sempre o congelador fica em cima? Porque lá tem o ar mais frio, o ar mais denso. Então o que vai acontecer? Ele vai descer, vai resfriar todo o resto da geladeira. E aquele calor que vai saindo dos alimentos, aquele ar quente, vai subir, vai voltar para o congelador.
Aí ele vai esfriar, aí vai descer de novo, aí vai esquentar e vai subir de novo, formando o que nós chamamos de correntes de convecção, tá certo? Aqui a chaminés, por exemplo, quando você tem uma fogueira lá e tem um buraco lá em cima da fogueira, não, né? Vamos chamar de o nome de rico. Lareira, pronto, tem uma lareira dentro de casa. O que vai acontecer? O ar quente produzido pelaquela lareira ou pelaquela churrasqueira, não sei, ele vai subir, né? Consequentemente, ele vai trazer o ar frio para dentro da casa pelos outros cômodos. Pode ser pela janela, pelas portas, não sei. É assim por diante. Mas eu acredito que o exemplo que vocês mais vão precisar, porque cai muito em física, e exatamente, Alan, o que acontece justamente com os ar-condicionados. Inclusive, até ia comentar sobre eles. Mas assim, o que cai muito em física e em geografia no Enem é esse exemplo aqui, ó, as brisas marítimas e brisas terrestres, tá bom? Nós, como moradores de uma cidade litorânea, isso acontece demais. Por que durante o dia vem um vento tão maravilhoso da praia e durante a noite o vento ele vai em direção à praia? Vamos entender isso. Isso acontece devido à convecção. Você percebe, ó, que um litoral, uma região litorânea, ela é formada parte por terra e parte por água. A água, ela tem uma capacidade térmica muito grande porque ela tem um calor específico muito alto. Já a terra, que é formada, vamos dizer que de areia, a areia tem uma capacidade térmica pequena, né? Então ela aumenta muito a sua temperatura de dia. O que é que acontece? De dia o sol ele vai ser o mesmo para todo mundo vai receber sol. Só que a terra, a areia, ela vai esquentar muito rápido, porque ela tem baixo valor de calor específico. Se ela vai esquentar muito rápido, o ar sobre a terra também vai esquentar muito rápido. E o que acontece com uma coisa quente? Ela sobe, tá aqui as flechinhas, ó, o ar, mostrando o ar subindo. Então, quando ele sobe, a pressão vai baixar. O que vai acontecer? Ele vai puxar o ar de outro lugar. Da onde é que vem esse ar? É do mar. A gente chama isso de brisas marítimas. O ar quente que está sobre a terra sobe, puxando o ar frio que vem do mar. Chamamos isso de brisa marítima. Durante a noite acontece o contrário. A água ela passou o dia no sol, ela vai demorar a esfriar. Já a terra ela vai esfriar muito rápido. Então aquele ar que está sobre a água ele vai estar mais quente do que o ar que vai estar sobre a terra. Então de noite o ar que sobe não é o ar da terra, é o da água. E esse ar que está sobre o mar, que vai subir, ele vai puxar o ar da terra, fazendo com que os ventos saiam do continente para a água. Nós chamamos isso de brisa terrestre ou brisa continental. Tudo isso é formado através de quê? Da convecção térmica. Então, a convecção térmica é um processo de propagação de calor que envolve transporte de massas fluidas, né? Sejam água ou ar. Tem um vídeo muito legal sobre convecção que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas vocês entenderam mais ou menos a brisa marítima e a brisa terrestre? Deu para entender? É uma corrente de convecção. O quente sobe e o frio desce, né? Assim. Gente, o último eu considero até o mais fácil é a irradiação térmica. A radiação térmica é o único processo de propagação do calor que acontece no vácuo. Então ele não precisa de massa, tá bom? Ele acontece no vácuo. É o único processo de propagação do calor que acontece no vácuo. A irradiação térmica. E esse calor ele é transmitido, ele é transferido através de quê? De ondas eletromagnéticas. Por exemplo, para você se esquentar utilizando uma fogueira, você não precisa colocar a mão dentro da fogueira que você vai queimar a sua mão. Basta você ficar um pouquinho distante. Como é que o calor sai lá da fogueira para a sua mão? Através de radiação, irradiação térmica. Como é que a gente consegue receber o calor do sol? Através de radiação térmica. Se toda propagação de calor precisasse de massa, a gente nem vivo estaria, porque não tinha como o calor do sol chegar até a gente, porque daqui pro sol você não tem massa, você tem vácuo, né? Ó, os raios infravermelhos vindo do sol trazem calor para a Terra, tá certo? É um exemplo muito comum. Dentro de radiação térmica, também tem um subtópico, que inclusive eu não abordei no resumo, que são os corpos negros, né? Os corpos com cores voltadas para o preto. Dá até medo de falar sobre isso em meio a
a tanta manifestação racista, né, que está acontecendo no mundo. Mas vamos lá. Mas o termo é esse na física, né? São os corpos negros. O que acontece? Quanto mais voltado para o preto, mais o corpo absorve calor. Quanto mais voltado para o branco, mais o corpo ele reflete esse calor, essa radiação, né, eletromagnética. Então o que vai acontecer? Tá fazendo um sol desgastante e eu vou sair na rua. Bota uma blusa preta. Você percebe que o desconforto é muito grande, porque essa blusa preta ela vai absorver a radiação vinda do sol. Mas se você coloca uma blusa clara, uma blusa branca, uma coisa do tipo, ou espelhada, né? O que vai acontecer com a radiação do sol? Ela vai ser absorvida? Vai, mas boa parte dela vai ser refletida, diminuindo aquela sensação ruim, desgastante, tá bom? Então a gente chama isso de reflexão e absorção da radiação térmica. Então você já sabe, quanto mais voltado para o preto, mais absorve, quanto mais voltado para o branco, mais reflete. Inclusive, eu estava lendo em algum lugar que uma das maneiras de diminuir o aquecimento global, pessoal, era que todo mundo pintasse o teto das suas casas de branco, porque aí a luz do sol vinha, batia no teto das casas e era refletida de volta para o universo, né? Fazendo com que diminuísse a absorção de calor vinda da Terra. Tá certo? Aqui tem um resumozinho, mas não vou falar, né, sobre os processos, e também tem alguns exemplos também que eu não vou me prender a eles.